Boa tarde, turminha! Olá, tudo bem com vocês? A Pro está bem? Saudades, né? Saudade ainda, conforme vai passando o tempo, a Pro vai ficando com mais saudade. Mas logo, logo a gente vai voltar para a escola, a gente tem que só ser persistente, não desanimar e tá sempre continuando, principalmente com os estudos, estudando, né? Não desanimando, porque nós estamos avançando no nosso conhecimento. Nós não paramos de estudar, estamos cada vez mais treinando coisas que nós já sabemos e aprendendo coisas novas, tá bom? Olha só, hoje já começa mais uma semana de junho, né? Então, ó, nós estamos hoje no dia 8, né? 8 de junho, ok? Vamos lá ver as aulas que nós temos hoje. Pro vai colocar aqui para vocês. A Pro hoje está em pé, resolvi gravar um pouco diferente a aula. Gravar um pouquinho em pé, né? Na lousa que a Pro tem aqui. Então, olha só. Por enquanto, campus online, Colégio Dom Pedro II. Hoje é dia 8 de junho. Vamos lá para a nossa rotina. Olha só, hoje vocês vão pegar o caderno de matemática, como a Pro falou, né? Que a Pro ia dar livro hoje, algumas páginas. Lembrando que a gente está pulando algumas páginas, tá? Que a Pro está escolhendo, junto com a professora Silvia, da manhã, algumas páginas que vocês dão contas mais de fazer sozinhos em casa, tá? Sem a Pro estar do ladinho ali na sala de aula, apesar de nós estarmos sempre em contato, né? De vocês estarem enviando as dúvidas, a gente está respondendo. Quem está tendo dúvida está procurando a Pro no particular, a Pro tá ajudando e está seguindo normalmente como se nós estivéssemos lá na sala de aula, ok? Então, olha só, vocês vão colocar o registro aí no caderninho de matemática, tá? Segunda-feira, matemática e língua portuguesa. Vamos lá, então. Ó, na matemática, como a Pro falou, nós vamos trabalhar com o livro, né? Então, vocês vão registrar aí no caderninho de vocês, livro de matemática e as páginas que nós vamos fazer hoje, tá? Então, nós vamos fazer a página 42, 43, aí nós vamos pular lá para a página 59, depois nós vamos para a página 93 e 94, tá bom? Na página 42, vocês têm aí uma continuação do que nós estávamos vendo no caderno, nós vimos sobre calendário, sobre os meses do ano, né? Nós vimos lá também ciências, sobre os meses, quantos dias tem um ano, sobre a translação, a rotação, então, a passagem do tempo, né? Como nós contamos o tempo através dos relógios, através da ampulheta, através dos calendários. Nós vemos lá o calendário, né, muçulmano, o egípcio. Então, assim, é uma coisa interligada com a outra. E aqui tem esta página para vocês fazerem, que fala sobre os meses do ano. Então, aqui vocês vão ter que completar a tabela com os nomes dos meses do ano, tá? Do dia de cada trimestre. Então, nós trabalhamos lá no colégio com trimestre, né? Nós fechamos primeiro trimestre, segundo e terceiro. Lembrando que trimestres são 3 meses, a cada 3 meses forma um trimestre. Então, aqui para vocês completarem a tabela com o trimestre. Então, lá, aqui, ó, vocês têm primeiro, segundo, terceiro trimestre, certo? E depois tem 4 trimestres, tá? Nós trabalhamos 3 trimestres, por quê? Porque tem os meses de férias que nós não trabalhamos. Janeiro, né, que nós não temos aula. Dezembro, que é um pouquinho só dos dias de dezembro que nós temos aula, e julho, né? Então, é por isso que nós trabalhamos com 3 trimestres, mas o ano tem 4 trimestres. Aí no primeiro trimestre é janeiro, fevereiro e março. Aí o que vocês têm que fazer? Vão colocar aqui os nomes dos meses de cada trimestre e aqui nessa última fileira, nessa última coluna, os dias do trimestre. Então, por exemplo, o mês de janeiro tem quantos dias? 31, mais 28 de fevereiro, mais 31 de
março, dá 90. Lembrando que foi colocado 28 dias fevereiro, porque a maioria dos anos tem 28 dias, tá? Esse ano que é o mês, o ano bissexto, que teve 29, mas nós vamos deixar como 28, como está no exemplo, ok? Aí aqui vocês vão pegar os outros 3 trimestres, 3 meses que compõem o segundo trimestre. Depois de março vem abril, maio e junho. Aí vocês vão colocar os dias que tem abril, mais os dias que tem maio, mais os dias que tem junho. Igual, vão colocar o total aqui de dias do trimestre. Vão fazer isso até o quarto trimestre. Quando chegar na atividade 2, o que vocês vão fazer? Aí está escrito assim, ó. Número de dias do primeiro e segundo trimestre. Vocês vão colocar o total. Por exemplo, no primeiro trimestre tem quantos dias? 90. Então aqui, ó, vocês vão colocar 90. Mais a quantidade do total que vocês fizeram aqui. Vão colocar no segundo. E aí vocês vão somar o primeiro com o segundo trimestre e ver quanto dá. A mesma coisa com o segundo e terceiro trimestre. E aí vocês vão somando. Aqui a última pergunta está assim: total de dias de um ano. Aí vocês vão pegar o quê? Vocês vão pegar o total do primeiro e segundo trimestre, aqui, mais o total do terceiro e quarto trimestre. E aí vocês vão somar aqui, tá? Essa terceira atividade vocês vão fazer conforme esta tabela. Então, tem número de nome, né? Tem o dia e mês do ano. Aí rosa, né? A tabela é com o nome de cada criança. Então a rosa é 23 de dezembro, os dias que eles nasceram. Então aqui tem os dias e o mês. Aí vocês vão ver e conforme aqui, ó, o que cada um tá falando, vocês vão escrever qual é o dia, qual é o nome da criança, tá? Então aqui, ó, por exemplo, nasci em abril. Quem que nasceu em abril aqui? Aí vocês vão colocar o nome dessa criança, tá escrito aqui. Aqui embaixo, faço aniversário depois da Beatriz. Então, vocês vão lendo e vão vendo aqui na tabela. Na página 43, também é sobre o tempo, sobre o relógio. Então, aqui vocês têm, sabendo, né, um dia tem 24 horas, os relógios digitais começam marcando 000, que significa o quê? 0 hora, meia-noite. Nesse momento, os relógios de ponteiro parecem marcar 12 horas, mas nós interpretamos como meia-noite. Então, os relógios de ponteiro, eles só têm até 12 horas. Então, do 12 até girar 12 novamente, significa metade do dia. Então, é meia-noite, meio-dia, depois meia-noite de novo, tá? 12 mais 12, 24. Aí nós temos 24 horas. Nos relógios digitais, eles marcam os horários certinho, tá? 00, que é meia-noite, depois 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que é meio-dia, 13, que é 1 hora, 14, que são 2 horas, 15, 3 horas e assim vai. Tá marcando por algarismos. Então, olha só, aqui vocês têm os relógios, ó, né? Os relógios de ponteiro e os relógios digitais. E aqui vocês têm as perguntinhas que vocês têm que fazer. Aqui, estas perguntas que vocês vão fazer, vocês vão responder com algarismo romano. O que são algarismos romanos? São aqueles números que nós marcamos, tem até a tabela no caderno de vocês. Marcamos com letras, né? Então, por exemplo, o X vale 10, o V vale 5, o pauzinho vale 1, tá bom? E aí vocês têm no caderno de vocês a tabelinha, tem algumas atividades que vocês também já fizeram sobre o algarismo romano. Ok? Então vocês vão responder estas perguntas com algarismos romanos.
Lá na página 59, deixa eu ir lá, na página 59, vocês têm outras maneiras de dividir, outra técnica de divisão. Então, aqui, a professora está dizendo assim, você conheceu uma nova técnica de dividir, no qual dividimos separadamente centenas, dezenas e unidade. E a gente vai subtraindo, lembra? Veja mais uma técnica, um exemplo de técnica de divisão. Então, aqui ela pega, ó, 324 dividido por 2. Aí ela diz que ela começa a dividir 3 centenas por 2. Daí sobra o quê? Uma centena, e nós temos uma centena aqui, e sobrou uma centena aqui. Depois ela começa, ó, eu troco essa centena por 10 dezenas, junto com 2 dezenas, e ficam quanto? 12 dezenas para eu dividir. E daí, o que ela faz? Ela divide as 12 dezenas, que dá 6, na dezena aqui embaixo, e o resto fica 0. Agora, vou dividir 4 unidades. Ela baixa aqui o 4, que é 4 unidades, e ela divide 4 por 2, que dá o quê? 2. 2 unidades. E dá quanto? 0. Então, turminha, o que vocês vão fazer, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. O que vocês vão fazer? Ó, eu vou sair daqui e vou voltar para cá. Eu quero explicar para vocês. Nós fazemos sempre a divisão. Vou colocar assim, ó. Nós fazemos sempre a divisão subtraindo, não é? Por exemplo, a gente põe aqui, né? 1 vezes 2, 2. Tira 2, 0. Agora, nós vamos... Essa daqui é a divisão do método longo, tá? Nós vamos... Essa outra maneira de dividir é a divisão do método curto. O que é método curto? Eu vou fazer a subtração na minha mente. Eu vou tirar na minha mente. Eu não vou mais tirar por aqui, tá? Então, olha, 1 vezes 2, 2. Tira 2, 0. Não tem nada de centena. Agora eu vou abaixar o 3. 3 dá para dividir? Dá. Dá 1. 1 vezes 2, 2. Tenho 3. 3 tira 2, sobra 1. 1 dá para dividir? Sobrou 1. Não vai dar, eu vou abaixar o 4. Na tabuada do 2, dá 7. 7 vezes 2, 14. Tira 14, 0. Então, o que aconteceu? Eu fui multiplicando e fui tirando, subtraindo da minha mente. Eu não fui fazendo a conta de subtração aqui do lado, tá? Vocês podem até fazer o risquinho aqui também para separar, para não ficar junto, tá? Então, é esta forma de divisão que a gente tem também, que é para vocês irem treinando, tá? É o método curto, eu vou subtraindo da minha mente, tá? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá para a tela. Eu estava aqui. Então, olha só, vocês vão fazer... Deixa eu voltar de novo, que eu peguei a página errada. Então, vocês vão fazer, turminha, a lição, não dá para voltar. Vamos ficar aqui mesmo. Vocês vão fazer esta página, então, tá? Ó, a Pro tá mostrando. Esta página com as contas, a página 59, as continhas, desta forma aqui que a Pro mostrou. E do jeito que está o exemplo no livro, tá? Do método curto, tirando na cabeça. Vamos lá para a página 93. Deixa eu
pegar aqui. 93 e 94. Deixa eu pegar aqui que eu ainda achei. Página 93 e 94, trabalhando aqui com gráfico, analisando o gráfico. Aqui vocês têm um gráfico com desenho, tá? Que é de sorvete. Então, o gráfico aí chama-se gráfico pictórico. Por quê? Porque é em forma de desenho. Na verdade, é um gráfico de colunas, mas feito com desenho. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão analisar, ó. Aqui tem os anos e aqui tem a quantidade de litros, tá? Quanto foi consumido em forma de litros, tá? Em cada ano. E aí vocês vão ler as perguntinhas e responder conforme está indicando aqui no gráfico, né? Mapa, ó. No gráfico, tá? Então, ó, aqui tem 1 litro, 2 litros, 3, 4, 5, 6, tá? Se passar um pouquinho, você analisa. Aqui, ó, entre os 6 e os 7 tem 6 litros e meio, 4 litros e meio, 3 litros e meio, 2 litros e meio, 1 litro e meio na metade. Então, leiam as perguntinhas, analisam o gráfico e respondam, tá? Na atividade 94 também é a mesma coisa, pesquisa e estatística. Aqui tá falando sobre que a professora ela acha que as crianças devem ter opções para brincar e se divertir, e que a infância deve ser muito bem aproveitada. Ela acredita que a criança não deve ficar horas e horas, né, diante da televisão, jogando videogame. Então, ela decidiu fazer uma pesquisa, né, como eles usam o tempo deles. Então, aqui, ó, eles colocaram as colunas azuis, são as crianças que jogam, ficam muito na TV, no tablet ou no videogame. E o vermelho é o tempo de estudo, quanto que elas estudam. E aí tem aqui, ó, até 1 hora, o que que elas fazem, ó. Entre 1 e 2 horas, entre 2 e 3 horas, quantas crianças ficam na TV, no videogame ou estudam, e mais que 3 horas. Então, também analisando esse gráfico, vocês vão responder aqui as perguntas, tá? Então, lembrando que a coluna azul são as crianças que ficam tempo, né, na TV, jogando videogame, ou no tablet, o celular. E a vermelha são as crianças que se dedicam ao estudo. Então, quanto tempo as crianças ficam na TV e no videogame e estudo? Então, aqui são a quantidade de horas e aqui nessa coluna são o número de alunos, tá? São o número de alunos. Então, lembrando que entre o 0 e o 2 tem um 1 aqui, entre o 2 e o 4 tem o 3, e assim vai, ok? E aí vocês vão responder as perguntas analisando o gráfico. Terminando essas páginas de matemática, vocês vão pegar o caderno de língua portuguesa e aí vocês vão registrar, copiar, tá? Copie, leia o poema e depois responda as questões. Então, é o poema Raridade de José Paulo Paes. A arara é uma ave rara, pois o homem não para de ir ao mato caçá-la, para pôr na sala, em cima de um poleiro, onde fica o dia inteiro, fazendo escarcéu, porque já não pode voar por céu. Pula uma linha para continuar. Se o homem não para de caçar a arara, hoje uma ave rara, ou a arara some, ou então muda seu nome para arara. Para arara. E aí vocês vão responder essas perguntas, tá? Quantos versos e estrofes tem o poema? Qual o assunto tratado no poema? Explique por que a palavra raridade foi colocada no título. Quem é o autor do poema? Copie as rimas. Todo poema tem rima, toda poesia tem rima. Então vocês vão copiar na frente. Qual palavra rima com arara? Qual palavra rima com para? Qual palavra rima com poleiro, com escarcéu, com some, tá?
Depois aqui, em sua opinião, o que faz uma pessoa aprender uma arara? Localize lá no quarto verso, na segunda estrofe, e explique o que o autor quis dizer. Então, você vai pegar lá o quarto verso, lá na segunda estrofe, e vai explicar o que ele quis dizer com a frase que está lá. O autor, quando propõe a mudança do nome da arara, fez um jogo com as palavras para arara. Explique o que ele quis dizer. Por que ele mudou para arara? E a última, procure no dicionário o significado da palavra escarcéu. Terminou de responder, faça tudo sempre com muito capricho, muita atenção e colagem, né? Não vai ter colagem hoje, mas é para vocês fazerem tudo com muita atenção, capricho com a letra, tá? Leiam o que vocês escrevem sempre, matemática e língua portuguesa, leiam, tá? Leiam. Precisou? Refaça, ok? Turminha, então essas foram as aulas de hoje. Estou no WhatsApp, tá? Para as dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Tenham uma excelente tarde, fiquem com Deus.